Antigamente eu era feliz em completa ignorância e contentamento, ingenuamente, porque acreditava que meu casamento era forte. Mas a realidade destruiu minhas ilusões. Acontece que minha esposa Dona era infiel e enganosa. Meu nome é John Miller, mas meus amigos me chamam de Jay. Eu me dedico ao treinamento físico. Passo 5 dias por semana na academia. Com 1,80 metros de altura e 192 quilos, priorizo o autocuidado. Há 8 anos, tomei uma decisão ousada de deixar o mundo corporativo e criar minha própria empresa de sucesso. Ao mesmo tempo, Dônia continua trabalhando em uma empresa conhecida, uma das 50 maiores. Dônia dedicou impressionantes 24 anos de sua vida à mesma empresa. Ela começou sua carreira como analista de TI, ingressando no quadro de funcionários apenas um mês após nosso casamento. Há cerca de 5 anos, ela passou para o cargo de instrutor em uma unidade de treinamento. Para acompanhar o cenário tecnológico em constante mudança, seu local de trabalho a obriga a frequentar pelo menos 20 dias de programas educacionais anualmente. Aos 46 anos, Dônia está incrivelmente linda. Com 1,80 metros de altura e 50 quilos, ela não atende às expectativas das mulheres que deram à luz 2 filhos. Todas as manhãs, ao amanhecer, ela amarra o tênis e se junta a um grupo de outras 6 mulheres do nosso bairro. Juntos, eles percorrem uma corrida de 10 quilômetros, enfrentando um desafio revigorante. Agora, nossa filha Emily tem 22 anos e está orgulhosa de se formar na Florida State University. Seguindo os passos de sua mãe, ela se tornou uma professora dedicada da primeira série em Nápoles. Correr é uma atividade que une nossa família, pois Emily ingressou no grupo de corrida de sua mãe aos 14 anos. Fico muito feliz em ver que ela aprecia a cerveja que faço, meu hobby. Além disso, ela encontrou um clube de cerveja em Nápoles e tornou-se membro dele com prazer. Sempre que possível fico feliz em participar dessas reuniões com ela. Quanto ao nosso filho Kent, ele é atualmente um estudante de 21 anos formado pela Universidade da Flórida, que continua sua trajetória educacional com paixão e determinação. Meu filho é um excelente aluno, que deseja muito trabalhar no meu negócio no futuro. Mas deixei claro para ele que ele deveria primeiro adquirir uma experiência valiosa na América corporativa por pelo menos 5 anos antes que eu pudesse considerar contratá-lo. Acredito firmemente que a experiência de trabalhar no mundo real é muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Minha esposa Dânia não gosta de cerveja e acredita que o aroma dela em nossa casa é muito desagradável. Sempre que começo a preparar um novo lote de cerveja, definitivamente planejo isso durante as viagens de Dânia. Ela está atualmente em Dallas, e isso me dá uma grande oportunidade de criar uma refinada Brown Ale inglesa. A vida parecia ter atingido seu auge, mas eu ainda não sabia que mudanças significativas estavam surgindo no horizonte. Na quarta-feira passada, às 20h30, Bob, um membro do meu clube de cerveja, entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia encontrá-lo no aeroporto. Naturalmente, concordei sem hesitação. Ao passar pela área de retirada de bagagens, de repente vi 3 pessoas que eram colegas dos professores de Dom. A curiosidade me fez pensar por que Dânia não estava entre eles, então peguei meu celular e liguei para ela na linha de serviço. Era incomum ligar para ela no trabalho, pois costumo entrar em contato com ela pelo seu celular pessoal. Para minha surpresa, a secretária eletrônica de seu escritório me cumprimentou com a seguinte mensagem: Olá, você ligou para a secretária eletrônica de Dânia Miller. Não estarei no escritório em Dallas até quarta-feira. Estarei dando aulas. A secretária eletrônica de Dânia continuou: Não estarei em casa na quinta e na sexta. Por favor, deixe uma mensagem na secretária eletrônica e eu ligarei de volta na segunda-feira. Percebendo Bob se aproximando, fui em direção a ele. Contei a Bob sobre a situação em que me encontrava e minha completa confusão. Bob sugeriu que eu contatasse Steve, outro membro do nosso clube da cerveja, que, como descobri, trabalha como detetive no departamento de polícia local, e obtivesse sua opinião. Antes de entrar em contato com Steve, decidi ligar para Dawn. Quando ela atendeu o telefone, eu, tentando manter a aparência de normalidade, cumprimentei-a e disse que só queria ouvir sua voz. Estou ansioso pelo momento em que poderei te abraçar.
Meu voo na sexta-feira deve partir o mais cedo possível e estou ansioso por finalmente poder adormecer em seus braços amorosos. Bem, você pode vir doar? Sim, tenho que ficar e cumprir meus deveres. Seria injusto negligenciá-los. Eu te amo e vejo você na sexta-feira. Foi a primeira vez que Dawn me traiu. Apesar da hora tardia, decidi ligar para Steve. Tomando uma cerveja, discutimos nossa próxima reunião por alguns minutos. Steve, suspeito que Dawn possa estar me traindo e preciso de conselhos. Steve respondeu com simpatia, expressando sua disposição de me ajudar de qualquer forma. Acho que Dani está me traindo porque quando Bob me pediu para encontrá-lo no aeroporto, encontrei 3 colegas de Donna que estavam saindo com suas bagagens. Parece que eles estiveram com Donna em Dallas a semana toda. Além disso, a secretária eletrônica de seu escritório indicava claramente que ela estaria em Dallas até quarta-feira e de férias até segunda-feira. Mas quando perguntei a Dawn sobre isso, ela respondeu que daria aulas até sexta-feira. Steve ouviu minha história pacientemente, sem interromper, e então perguntou com que frequência Dania faz viagens de negócios, ao que respondi, cerca de 2 vezes por trimestre. Ela viajou com o mesmo grupo o tempo todo em todas as viagens? Não, eu não fui. Mas a duração de cada aula que ela frequentou foi de 5 dias? É sim. Pelo que me lembro, ela sempre saía no sábado de manhã e voltava na sexta à noite. O que ela costuma fazer quando chega em casa? Ela geralmente se sente cansada e toma um banho demorado antes de ir para a cama. Nas manhãs de sábado, ela começa o dia lavando roupas. Além disso, muitas vezes saímos para jantar e participamos de atividades íntimas para recebê-la em casa. Steve percebeu que algo suspeito estava acontecendo e sugeriu que eu contatasse Frank Jones, que ocupava um cargo importante e poderia obter mais informações. Agradeci a Steve por seus valiosos conselhos e disse que entraria em contato com Frank na manhã seguinte. Assim que o sol de um novo dia nasceu, Frank Jones de repente tocou a campainha. Aparentemente, Steve tomou a iniciativa de entrar em contato com Frank e pedir-lhe que me contatasse. Depois de contar a mesma história da conversa com Steve, passei às perguntas de Frank. Após uma breve pausa, Frank fez uma pergunta instigante. Você está casado e feliz há mais de 24 anos. Você está realmente pronto para revelar a verdade? Intrigado, perguntei-lhe sobre os motivos de tal pergunta. Frank respondeu cautelosamente com base em sua experiência. Nessas situações, a maioria dos casamentos termina em divórcio. Você deve responder as seguintes perguntas por si mesmo. Quanta informação você realmente deseja obter? Quão longe no passado você quer que olhemos? Qual é o seu orçamento para esta investigação? Você está pronto para trabalhar com as informações que descobrimos? Fiquei chocado com a situação e sentei-me em silêncio antes de finalmente falar. Frank, preciso saber todos os detalhes quando, onde e com quem. Por favor, o mais longe possível. Estou disposto a expor o que for preciso para descobrir a verdade. Se fui enganado, quero entender até que ponto. Nesse sentido, decidimos que Frank deveria entrar em contato com seu confiável colega, um detetive particular de Dallas, que pode ajudar no estudo da biografia de Donna. Além disso, instruiremos um dos membros de sua equipe a estudar o cronograma de treinamento. Além disso, me instruíram a entrar em contato com 3 professores que vi no caminho do aeroporto. Enquanto esperava pela resposta, tive que inspecionar cuidadosamente a casa em busca de quaisquer características. Sem saber exatamente o que procurar e por onde começar, até agora excluí da pesquisa a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, Emily e o quarto de Kent. Tendo decidido começar a procurar na cômoda de Donna, não encontrei nada de incomum em seu conteúdo. Tudo parecia familiar. Mas depois de abrir a porta do armário e ver muitas caixas, resolvi voltar minha atenção para o banheiro. Infelizmente, não havia nenhuma informação escondida de Donna no banheiro. Voltei ao armário dela, determinado a encontrar pelo menos alguma pista. Começando por pendurar roupas e vasculhando cuidadosamente todas as caixas de sapatos, procurei por qualquer coisa que pudesse parecer estranha ou levantar suspeitas. Apesar de ter revistado exaustivamente o nosso quarto,
o quarto de hóspedes, o escritório, a garagem e o sótão. Ainda não compreendi nada e não avancei no sentido de compreender a situação. Por volta das 17 horas, Frank finalmente chegou e rapidamente instalou câmeras de vigilância em todos os quartos, escritório e cozinha. Além disso, ele instalou um gravador de voz. Tomadas todas as medidas de segurança, dirigimos-nos para o aeroporto, onde acabamos por encontrar o carro da dona. O porta-malas foi equipado com sistema GPS e um gravador de voz foi discretamente instalado sob o banco dianteiro. Frank e eu bebemos cerveja light em casa e ele me atualizou. O horário das aulas de Dom tinha duração diferenciada, de 3 a 5 dias, dependendo do local. Por exemplo, as aulas em Dallas foram planejadas para 3 dias, começando na segunda-feira e terminando na quarta-feira. Tom, Paul e Bev partiram no domingo à tarde e voltaram na quarta-feira à noite. Os materiais necessários às aulas são entregues no local indicado uma semana antes da aula marcada, mas os professores não se responsabilizam pela colocação e transporte do corpo docente. Em cada ponto, existem funcionários especiais que são responsáveis pelo processo de colocação. Enquanto eu estava ali sentado, tentando recuperar o controle da minha raiva, meus pensamentos se voltaram para meu pai, que sempre falava sobre a importância de manter a raiva sob controle. Ele acreditava que a clareza de pensamento só é alcançada quando a raiva está sob controle. Irritado, entrei na cozinha e comecei a xingar. Ela mentiu para mim o tempo todo. Ela deveria ser punida por isso. Virando-se para Frank, ele perguntou se eu havia encontrado alguma coisa durante minha busca. Infelizmente, respondi que não encontrei nada suspeito. A única coisa que notamos foi que Dona lavava as roupas com frequência. Discutimos esse assunto e finalmente chegamos à decisão de que Frank interceptou sua bolsa no aeroporto e eu procuraria uma maneira de desligar a máquina de lavar para que ela não pudesse começar a lavar imediatamente. Pouco antes de partir, Frank me disse que seu interlocutor em Dallas estava no hotel de Dona e que falaria com ele pela manhã antes de me ligar. Depois que Frank foi embora, percebi que não conseguiria dormir em nosso quarto e preferi dormir na cama de quente. Escusado será dizer que dormi muito pouco. Tentando manter a rotina habitual do dia e me distrair, fui para o escritório. Combinamos de nos encontrar na minha casa no mesmo dia. Frank apareceu às 2 horas, trazendo consigo um maço de documentos. O relato do nosso funcionário de Dallas veio por e-mail com fotos anexadas. Frank tirou uma fotografia de 6 pessoas reunidas à mesa de um restaurante. Havia 3 mulheres e 3 homens no grupo, todos sentados em duplas. Frank perguntou curioso: "Você reconhece alguma dessas pessoas?" Olhei para a foto por um tempo antes de responder: "O único que consigo identificar é Dom." Para ver melhor, ele me entregou uma foto separada de cada pessoa. Estudei seus rostos novamente em silêncio, demorando alguns minutos para me aprofundar nos detalhes. Entregando uma das fotos a Frank, eu disse que a pessoa retratada nela me parecia estranhamente familiar. Mas eu não conseguia entender onde o tinha visto antes. Enquanto saboreávamos nossa refeição, Frank compartilhou algumas informações intrigantes. Câmeras de vídeo foram instaladas em todos os andares do hotel, voltados para os corredores. Começamos a estudar a próxima série de fotos, que mostrava nosso grupo saindo do restaurante, entrando no elevador e finalmente desembarcando no 7º andar. Curiosamente, as mulheres foram para o quarto 707 e os homens para o quarto 709. Na manhã de sexta-feira, às 10h29, as fotos mostravam 2 homens saindo do quarto 709. Em seguida, foram tiradas fotos da saída do elevador, da caminhada pelo corredor e da saída pela porta da frente. Essas fotos davam a impressão de que havia uma relação amigável ou profissional entre eles, e não um relacionamento amoroso. De acordo com Frank, eles foram almoçar em um restaurante próximo e ambos pagaram a conta sozinhos. Em seguida, retornaram ao hotel, onde fotos adicionais os mostravam carregando as bagagens do quarto até o elevador. Em seguida, cada um deles dirigiu-se à recepção para concluir o procedimento de despejo. Com uma expressão séria no rosto, Frank virou-se para encontrar meu olhar e perguntou: "Jay, preciso perguntar de novo. Tem certeza absoluta de que deseja revelar todos os detalhes?"
Sem vacilar durante séculos, respondi com confiança, sim. Frank hesitou por um momento, mantendo o contato visual fixo, e só então continuou. Enquanto ele falava, recebi outra pasta com informações sobre a situação. Não vou entrar em detalhes da conversa, mas descobri que agentes de Dallas entraram nos quartos 707 e 709 junto com os faxineiros, registrando diligentemente cada passo seu. Descobriu-se que os quartos 707 e 709 estavam ligados por uma porta interna. Para coletar as provas, as folhas foram retiradas e enviadas ao laboratório para análise de DNA. Além disso, os óculos usados foram cuidadosamente acondicionados em sacos para impressões digitais e o lixo foi examinado cuidadosamente. Segundo o agente, havia um forte cheiro de intimidade nos quartos, e foram encontrados vestígios de uso e manchas nas 4 camas. Mas para saber se Donia participou ativamente ou apenas assistiu, é preciso aguardar o resultado dos exames laboratoriais. Para ser sincero, é difícil acreditar no contrário, pois ambos sabemos que ela provavelmente participou dessas ações. É desagradável ver que a mulher com quem casei se comporta de maneira enganosa e infiel. O que vamos fazer a seguir? Ela deveria estar de volta esta noite. Vamos começar desligando a máquina de lavar. Afastamo-lo da parede e cortamos um dos fios ligados ao motor. Acredito que Frank me ofereceu esta tarefa simples, dando-me tempo para me recuperar. De volta à cozinha, Frank se ofereceu para tirar uma amostra de meu DNA e perguntou se eu poderia encontrar um pente com o cabelo de cada uma das crianças. Sentei-me e perguntei, por que você suspeita que os filhos podem não ser meus? Eu não entendo nada. Você queria total transparência, não é? Essa é apenas uma das tarefas do nosso checklist, já estou acostumada. Antes de sugerir, precisamos coletar uma mecha de cabelo antes do primeiro corte. Precisamos apenas de um fio para cada pessoa, certo? Ele confirmou que isso seria suficiente. Frank cuidadosamente colocou minha amostra em um pacote marcado com o número 1, depois Kent no pacote número 2 e Emily no pacote número 3. Conseguimos tirar um fio do pente de Dana, que imediatamente numeramos como 4. Amanhã de manhã essas amostras serão enviadas para o laboratório. Frank tinha um conhecido no aeroporto que tentará interceptar a bagagem de Dana. Consequentemente, o seu regresso à casa será atrasado devido aos procedimentos necessários relacionados com a reclamação de bagagem extraviada. Depois de resolvermos esses problemas, nossa conversa girou em torno de como eu poderia me comportar normalmente ao lado de Donia. Poderei cumprimentá-la calorosamente em casa, abraçá-la e beijá-la? Serei capaz de ouvir pacientemente suas histórias inventadas sobre a viagem? Poderei convidá-la para jantar amanhã e participar de atividades íntimas com ela? Por quanto tempo e com que convicção posso continuar a enganá-la? Frank disse que sua equipe precisava de tempo suficiente para coletar e analisar evidências e alertou que poderia levar vários meses para perceber todas as consequências das ações de Donia. Serei capaz de manter a calma por tanto tempo? Prometi a ele que estava pronto para fazer o que fosse preciso, porque meu objetivo final é descobrir a verdade. Frank perguntou se era possível eu fazer uma viagem de negócios de 3 ou 4 dias fora da cidade, pensando em quem poderia ser visitado no menor tempo possível sem levantar suspeitas de Donia. Eu sorri. Olhando para cima, eu disse que queria visitar um de meus clientes de longa data em Street Louis. Queria avisar Dona sobre minha partida na manhã de segunda-feira e meu retorno estava marcado para quinta-feira à tarde. Em busca de uma explicação, perguntei a Frank por que ele queria que eu fosse embora. Frank deixou claro que se Donia tivesse segundas intenções, ela se absteria de ações suspeitas para não causar dúvidas. Enquanto você estiver fora, existe a possibilidade de ela relaxar a vigilância e fazer algo estúpido. Tenho a sensação de que ela teve um fim de semana maravilhoso e está ansiosa para retomar um relacionamento com alguém. Infelizmente, o único lugar onde não temos vigilância por vídeo é o escritório dela. Mas me pergunto se há algo que ela sempre carrega consigo, ou veste, que possamos usar em nosso favor. Talvez pudéssemos anexar secretamente um pequeno bug a ele. Há algo que você possa sugerir? Refletimos um pouco sobre essa questão e no final ofereci-lhe uma pasta. Frank respondeu admitindo que não é uma solução perfeita, mas é melhor que nada.
Vou deixar um bug com você, à noite, você pode anexá-lo à pasta dela. Acho que é hora de eu ir. Você está pronto para o show? Eu respondi com um simples sim. Quando Frank estava prestes a se levantar, ele mencionou que, se eu tivesse oportunidade hoje à noite ou amanhã de manhã, deveria verificar se havia alguma mancha de líquido na calcinha de Donna. Boa noite. Se você tiver uma chance neste fim de semana, me ligue. E lembre-se, fique calmo. Acomodei-me no terraço dos fundos com um carregador na mão, deixando meus pensamentos vagarem. Além do fato de que Donna iria lavar a roupa no sábado de manhã, não havia nada que me fizesse duvidar de suas intenções. Pouco antes do amanhecer, minha manhã foi interrompida por um telefonema de Frank. Ele disse que a bagagem de Dana foi entregue com sucesso no laboratório. Ele ressaltou mais uma vez que é preciso manter a calma. Quando finalmente amanheceu, seu cansaço habitual de viagem foi complementado pela decepção com o mau uso de seus pertences pela companhia aérea. Ela estava muito infeliz, principalmente porque faltaram 2 pares de calças que ela havia comprado recentemente. Mas ela disse que todo o resto pode ser substituído e as coisas necessárias ficam guardadas com segurança na bagagem de mão. Em busca de consolo, ela me abraçou com força, confessando seu amor e alegria por ter voltado para casa. Em palavras sinceras, ela compartilhou seu desejo pela minha presença durante sua ausência. Abraçando-a e beijando-a suavemente, ela subiu as escadas para tomar um banho relaxante. Enquanto isso, coloquei discretamente um bug em sua pasta e sentei-me em frente à TV, pensando naqueles momentos curtos, mas queridos, que havíamos acabado de compartilhar. Pensando no momento da chegada de Donna, não conseguia me livrar do sentimento de grande amor que vinha dela para mim. Apesar do cansaço da viagem e de uma leve insatisfação com a bagagem, ela ficou muito feliz em voltar para casa. Comparando meus esforços com o trabalho impecável dela, não pude deixar de me perguntar o quanto eu correspondia ao nível dela. Ficou claro que eu precisava melhorar e aprimorar minhas habilidades para que ela não visse que eu estava por trás de uma fachada. Resolvi consertar a situação, deixei de lado todas as dúvidas e subi as escadas, me preparando para dormir, onde encontraremos consolo nos braços um do outro. Acho que Donna dormiu demais no sábado de manhã, pois não se preocupou com a roupa lavada. Antes de tomar banho, involuntariamente comecei a examinar a calcinha de Donna e um cesto de roupa suja. Fiquei inquieto, como se tivesse invadido sua vida pessoal. Eu não esperava estudar de perto a área íntima de sua calcinha. Embora não seja um especialista no assunto, não encontrei nada de incomum neles. Depois do banho, desci, fiz café, saí para pegar um jornal e esperei pacientemente o amanhecer. Quando eu estava servindo minha terceira xícara de café, ela entrou na cozinha. Com uma expressão calma no rosto, ela se envolveu em um roupão de banho. Sorrindo, cumprimentei-a com uma cabeça alegre e sonolenta de bom dia. Notando sua aparência descansada, percebi, parece que você está pronta para conquistar o dia, que tal uma xícara de café? Ela sorriu agradecida e respondeu, sim, por favor, adoraria tomar uma xícara. Parece que eu deveria cometer erros com a bagagem com mais frequência se isso me levar a férias tão deliciosas. Depois do nosso café da manhã compartilhado, saí para fazer meus próprios negócios. Algumas horas depois, Dawn apareceu e me contou sobre seus planos de ir ao supermercado. Ela gentilmente perguntou se eu precisava de alguma coisa. Recusando educadamente a oferta, respondi, não, obrigado. Enquanto ela estivesse fora, planejei colocar em ordem e transferir um lote de brown ale inglesa da primária para a secundária. Durante o jantar em nosso restaurante italiano favorito, tivemos uma conversa animada, contando um ao outro nossas impressões da semana passada e discutindo negócios futuros. Falei de boa vontade sobre minha recente viagem a Street Louis, e ela compartilhou sua felicidade por ter voltado para casa. Ela admitiu que suas viagens são muito cansativas, por isso valoriza muito a oportunidade de relaxar um pouco em casa. Ao mesmo tempo, ela disse que se sua bagagem ainda estivesse desaparecida até quarta-feira, depois do trabalho ela iria fazer compras comigo para encontrar uma substituta adequada. Para ser honesto, foi. Espero que eles não descubram isso e que eu possa finalmente ir à loja comprar tudo, exceto aquelas calças que uso há anos.
Sorri e continuei a compartilhar com ela os detalhes do meu último lote de Brown Ale inglesa. No final, decidimos encerrar e fiz 2 caixas de minha cerveja caseira antes de viajar para Saint. Sei que a viagem dura mais de 8 horas, mas o que posso dizer? Sinceramente, adoro dirigir, pois me permite ficar sozinho e refletir. Normalmente meus pensamentos giram em torno de meus negócios, mas nesta viagem eu estava pensando apenas em Dom. No caminho, disquei o número de Frank e contei-lhe sobre meu fim de semana. Embora não tivesse novas informações, ele disse que manteria contato. Perdido em pensamentos, fiquei surpreso ao perceber que já haviam se passado 4 horas. Disquei o número de Frank novamente, decidindo ir direto ao assunto. Frank, eu perguntei. Diga-me honestamente, o que diz a sua intuição? Fazendo uma pausa para organizar seus pensamentos, Frank respondeu, discuti esse assunto com Joe em Dallas e temos certeza de que Donia tem tido vários casos há muito tempo. Partimos do fato de que é impossível simplesmente observar muitas horas de reuniões íntimas sem participação ativa. Além disso, a proximidade inegável entre si reforça ainda mais as nossas suspeitas. Eles não mostraram sinais de agitação ou nervosismo, não se abraçaram, mas entraram em salas diferentes sem chamar a atenção. As pessoas vêm desenvolvendo essa confiança em suas ações há anos. Sinto intuitivamente que você pode estar insatisfeito com nossas conclusões em relação a este grupo, que inclui sua esposa. Segundo Frank, nosso homem relatou que essas 6 pessoas discutiam aulas, suas famílias e demonstravam incrível facilidade de comunicação entre si. Vale ressaltar que eles arcavam com suas próprias despesas, evitavam deliberadamente sentar-se ao lado da mesma pessoa durante as refeições e se comunicavam com cada integrante do grupo. É seguro dizer que este grupo mantém a sua ligação há muito tempo. Eles mantinham uma atmosfera amigável nos quartos do hotel, mas, uma vez lá dentro, davam festas tempestuosas. As últimas palavras de Frank para mim foram sobre a necessidade de tomar uma decisão em relação a Donia e aos outros membros daquele grupo. Depois disso, entrei em contato com meu advogado Michael Davidson, o melhor advogado de divórcios do estado. Depois de lhe dar uma breve informação, ele me convenceu de que Dave Ford definitivamente entraria em contato comigo. Depois de me instalar em um quarto de hotel, liguei para Tonya para informá-la de minha chegada segura a Street Louis. Então entrei em contato com Fred para confirmar nosso jogo de golfe planejado. Por volta das 21h30, Frank ligou para saber como eu estava. Eu disse a ele que já havia informado seu nome ao meu advogado e que Mike entraria em contato com Dave Ford em meu nome. Frank achou engraçado e mencionou que a reputação de Dave Ford por si só poderia intimidar qualquer advogado que Donnie abordasse. Estou cansado e quero muito que essa situação acabe. Se quiserem jogar jogos violentos, estou pronto para mostrar minhas habilidades. Na terça passei o dia inteiro com Fred no campo de golfe. Por volta das 13 horas de quarta-feira, Frank me ligou e perguntou sobre minha agenda. Eu disse a ele que estava livre até o final do dia e planejava voltar para casa na quinta de manhã. Por volta das 14 horas, Dave Ford me contatou e eu o informei sobre a situação atual. Fiquei aliviado quando ele expressou sua aprovação pelo meu sucesso. Ele apreciou muito a companhia de Frank, considerando-a uma das melhores. Depois de saber dos meus planos, Dave perguntou sobre meus desejos. Se Dawn for infiel, pedirei o divórcio. Mas, para compreender completamente a extensão da minha decepção com Dawn e seus parceiros, tenho que esperar pelo fim da investigação conduzida pela equipe de Frank. Aconselhei iniciar o processo de divórcio, indicando o adultério como fundamento. Nossa conversa girou em torno da coleta de evidências durante a próxima aula e da discussão de minha capacidade de manter a aparência de uma vida normal por vários meses. Dave me esclareceu sobre a possibilidade de um divórcio rápido e sem culpa no estado da Geórgia. Acusá-la de adultério seria mais lucrativo, especialmente porque os nossos filhos já são adultos. Depois de conversar mais com ele, percebi que precisava pensar cuidadosamente sobre minha abordagem ao divórcio. Na quarta-feira à noite, às 9 horas, ouvi uma batida repentina na minha porta. Para minha surpresa, Steve e Frank estavam ali. Imediatamente perguntei sobre a visita inesperada, ao que Frank respondeu que tinha notícias desagradáveis e queria compartilhá-las pessoalmente.
Steve não sabia o propósito da visita, mas Frank achou que seria bom para mim ter um amigo nesta conversa. Cabe a você decidir se deseja que Steve fique e ouça as tristes notícias. Congelei em estado de choque, pensando na seriedade da notícia que os fez vir até Street Louis para me contar. Apesar da gravidade da situação, quero que Steve fique. Sentando-me na cadeira, encontrei os olhos de Frank. Ele disse que os resultados dos testes confirmaram a participação ativa de Donna. É chocante que vestígios das atividades de todas as 6 pessoas tenham sido encontrados na mesma cama, enquanto cada mulher tinha sua própria cama. A nossa evidência prova fortemente que todas as mulheres tiveram relações íntimas com os 3 homens nas suas camas. A identificação de Donna foi possível graças à amostra de DNA do cabelo que foi retirada em nossa casa. Jay, sinto muito pela maneira como as coisas aconteceram. Fiquei completamente atordoado, tentando compreender a profundidade da situação. O tempo parecia ter parado e fiquei sentado em silêncio, fechando os olhos com força, tentando recuperar a calma e suprimir a raiva crescente. No final, criei coragem e abri os olhos, mas apenas para proferir palavras de descrença, duvidando que pudesse haver algo mais terrível do que descobrir que minha esposa estava envolvida com outras 5 pessoas. Frank, com uma leve tosse, revelou a verdade impensável. 2 desses homens eram os pais biológicos dos nossos filhos, Kent e Emily. Eu não era o pai deles. Essa notícia me atingiu como uma tonelada de tijolos, e num instante, pulei da cadeira e gritei por uma explicação. Como isso pode ser? Meus filhos não eram meus. Terei um certo benefício com esta oportunidade, pois sou eu quem a aproveitará. Essa mulher mantém um relacionamento extraconjugal há mais de 24 anos, me enganando e manipulando. Eles ficaram sentados em silêncio, me observando andar de um lado para outro na sala, agitado. Meus pensamentos corriam a uma velocidade incrível, tentando descobrir quais notícias eu acabará de saber. Meu mundo antes perfeito estava desmoronando diante dos meus olhos. Como faço para navegar nesta situação agora? Era impossível imaginar que nem Kent nem Emily fossem meus filhos biológicos. Sem mencionar que minha esposa teve um caso amoroso de longa data com um dos parceiros durante todo o nosso casamento. Frank avaliou com precisão a difícil situação atual. Estava claro que as consequências disso seriam graves. Planejei mostrar minha habilidade de jogar duro. Steve e Frank observaram enquanto minhas emoções mudavam gradualmente de choque, descrença e confusão para tristeza, solidão, perda, raiva, fúria e, finalmente, determinação. O tempo pareceu congelar. Andei de um lado para o outro, sem perceber quanto tempo havia passado. Ficou claro que Frank e Steve vieram até mim em Street Louis, não apenas para me dar apoio, mas também para que eu não cometesse atos impulsivos. Quando recuperei a compostura e me recompus, o propósito deles ficou claro para mim. Durante a conversa discutimos minha posição e meus planos. Deixei claro que ela deveria responder por suas ações. Apesar da falta de sono, a presença deles me deu o apoio necessário, pois duvidava que pudesse dirigir sem eles. Tendo recebido as evidências necessárias, selecionamos cuidadosamente as medidas mais eficazes para influenciá-los. O divórcio de Donia teria sido um assunto barulhento e humilhante para ela, embora eu admita que também teria passado por constrangimento. Com o tempo, a verdade de que Emily e Kent tinham pais diferentes se tornaria amplamente conhecida, expondo a natureza infiel de minha esposa. No estado da Geórgia, ambas as partes têm a opção de pedir o divórcio sem culpa, o que significa pedir o divórcio, esperar 30 dias, divorciar-se e dividir os bens. No caso de pedido de divórcio com fundamento em adultério, o processo torna-se muito mais demorado, pois leva meses para marcar a data da sessão judicial e comprovar o fato do adultério. Apesar do meu forte desejo de levar Dawn a tribunal por sua infidelidade e forçá-la a passar por todos os procedimentos judiciais, meus amigos Steve, Frank e Dave me convenceram da necessidade de um divórcio sem culpa. Disseram que seria mais rápido e econômico e, ao mesmo tempo, eu poderia envergonhar Dawn e seus parceiros. Agora tudo o que eu precisava fazer era decidir quando prosseguir com o divórcio. Em Atlanta, Steve, Frank, Dave e eu nos reunimos na sala de conferências de Frank para discutir o que sabemos, quais informações ainda precisamos obter,
Quais métodos para obtê-las e quais ações precisam ser tomadas para levá-los à justiça? Curiosamente, perguntei a Frank se Dawn estivera envolvido em alguma atividade suspeita enquanto eu estava em Street Louis. Frank respondeu que Dawn não fez nada de errado e não conduziu nenhuma conversa telefônica inadequada. Continuando a conversa, Frank disse que conseguimos rastrear todas as ações de um grupo de 6 pessoas nos últimos 5 anos. Curiosamente, 2 membros do grupo reservavam constantemente quartos adjacentes, embora nem sempre fossem as mesmas pessoas. Embora na maioria das vezes todas as 6 pessoas estivessem presentes na sala, houve casos em que a composição do grupo mudou. Em alguns momentos, uma mulher aparecia ao lado de 3 homens, formando um grupo de pelo menos 4 pessoas. Eu não esperava tal desenvolvimento de eventos e, portanto, comecei a mostrar meu desespero batendo na mesa com força e chamando isso de trapaça. Exigi que Frank investigasse minuciosamente a gangue de 6 pessoas, incluindo Dawn, e descobrisse todos os detalhes. Ficou claro que meu conhecimento da situação é limitado. Queria saber o seu estado civil, a duração da relação parental, bem como se os filhos destas mulheres eram pais dos seus cônjuges. Além disso, precisava de informações sobre se todos trabalham na mesma organização, sobre o local de residência e outros detalhes que pudessem ser apurados. Com a agenda de Dune em mãos, Frank recebeu informações sobre as próximas aulas e sua localização. As informações obtidas permitiram a Frank estabelecer contato e desenvolver um plano elaborado, incluindo a instalação de câmeras e escutas em quartos de hotel. É claro que Frank entendeu que as provas coletadas dessa forma não poderiam ser utilizadas em tribunal, mas seu objetivo era conseguir o divórcio sem culpa, o que exigia a obtenção de informações importantes. Havia um detalhe interessante no calendário de Dana. Ela tinha exatamente 3 aulas agendadas antes da próxima celebração do nosso 25º aniversário de casamento. É interessante notar que o aniversário de 25 anos será comemorado no domingo, e a última aula de Donnie em Orlando terminou na sexta-feira. Olhando para este grupo, tomei a firme decisão de que nosso aniversário seria o último dia de nossa comunicação. Decidi não participar com ela de nenhuma comemoração, pois seu presente não seria apreciado. É neste momento que deixarei de ser um cônjuge enganado pela minha esposa infiel, e ela começará a enfrentar as consequências das suas ações enganosas que duram mais de 24 anos. Nesse momento, transformarei meu sofrimento no pior pesadelo dela. Donnie irá se arrepender muito do dia em que nossos caminhos se cruzaram, pois a considero culpada de inúmeras mentiras que suportei ao longo de nosso casamento. Uma semana se passou e nos reunimos na sala de conferências de Dave, aguardando ansiosamente notícias de Frank. Ao me sentir confortável, não pude deixar de refletir sobre a incrível jornada que todos passamos juntos. Este grupo, conhecido como Gangue dos 6, incluía George C. Thomas de Richmond, Virgínia, Henry S. King de Little Rock, Arkansas, Charles K. Nixon de Colômbia, Carolina do Sul, Joyce D. Hopkins de Miami, Flórida, Catherine G. Williams de Knoxville, Tennessee e, claro, Dawn. Foi há mais de 24 anos que o destino os uniu durante um programa de formação para novos colaboradores da mesma organização. Quando chegou a quarta-feira em que terminou a última aula de Dune, Frank, Steve, Dave e eu nos reunimos em torno da mesa de conferência, prontos para absorver as últimas notícias. Na semana passada, em Washington, Dawn e Henry ocuparam quartos contíguos, enquanto os outros 4 membros do grupo estavam espalhados por andares diferentes do hotel. Foi descoberto que Donna e Henry, estando em quartos adjacentes, dormiam no mesmo quarto. Ao mesmo tempo, percebeu-se que nenhuma mulher entrava ou saía do quarto do homem e nunca havia saída simultânea dos quartos contíguos. Durante toda a semana as refeições eram realizadas em conjunto com os colegas do grupo, o que criava uma fachada que ocultava qualquer relação entre essas pessoas. Se não fosse pela busca ativa de informações, as ligações entre essas pessoas permaneceriam desconhecidas. Ao longo do dia e início da noite, dedicavam muito tempo aos colegas. Mas quando o relógio bateu 10 horas da noite, eles gradualmente começaram a se dispersar para seus quartos. E só depois das 2 da manhã é que regressaram aos seus quartos, com exceção da noite de quinta-feira, quando os 6 passaram a noite inteira em quartos contíguos.
Suas conversas e comunicação fora das salas lembravam as conversas de colegas de profissão. Discutiram hospedagem, alimentação, assistiram a jogos e apresentações, compartilharam novidades sobre as aulas dos filhos. Depois de 24 anos de convivência, esconder seus segredos de olhares indiscretos tornou-se algo familiar. Mais uma vez, os agentes de Frank entraram sorrateiramente na sala, fingindo ser uma equipe de limpeza. Felizmente, os contatos íntimos ocorreram apenas em salas adjacentes, o que facilitou a coleta de amostras de cabelo e impressões digitais de cada participante. Para a posterior análise, foram cuidadosamente coletados lençóis de cada quarto, bem como amostras de roupas íntimas femininas. Graças à presença de evidências irrefutáveis de DNA, descobrimos a verdade com sucesso. Descobriu-se que George era o pai de Emily e Chunky era o pai biológico de Kent. Donnie enfrentou dificuldades associadas a relações sexuais desprotegidas. Tendo muitos parceiros, ela não tinha como determinar o verdadeiro pai de seus filhos. Em Richmond, Virgínia, George C. Thomas foi casado por 24 anos e tinha 2 filhos adultos morando no mesmo bairro. George e sua esposa não sabiam que logo descobririam a existência de outra filha. Da mesma forma, Henry S. King, de Little Rock, Arkansas, foi casado por 23 anos e teve filhos gêmeos que completaram 21 anos. Por outro lado, Charles K. Nixon, de Colúmbia, Carolina do Sul, se casou com sua namorada do ensino médio e viveu casado por 25 anos, dos quais teve um filho. Chunky está prestes a revelar a verdade de que tem outro filho. Em Miami, Flórida, Joyce D. Hopkins, casada e feliz, se prepara para comemorar seu 25º aniversário de casamento. Joyce é uma orgulhosa mãe de um filho de 23 anos e de uma filha de 21, e Catherine G. Williams, de Knoxville, Tennessee, é casada há 23 anos e é mãe de 2 filhas e um filho. Todos os membros desta simpática empresa, chamada de Gangue dos Seis, estão casados há mais de 23 anos e parecem felizes um com o outro, como Chunky certa vez acreditou, até saber da dolorosa realidade da infidelidade de sua esposa. Estamos interessados em saber se algum desses 3 homens poderia ser o pai dos filhos de Joyce ou de Catherine. É muito provável que pelo menos um deles seja o pai biológico. Seus cônjuges provavelmente também querem saber a resposta. Frank espera descobrir isso na próxima quarta-feira, embora eu não tenha certeza sobre seus planos. Durante uma breve reunião no escritório de Dave na quarta-feira, Frank nos informou que as aulas em Orlando duram apenas 3 dias, o que é bastante surpreendente. Você acredita nisso? Na próxima quinta e sexta-feira, o Slot planeja passar um tempo antes do seu aniversário. A total falta de respeito de Bee por mim é indiscutível. Bee será responsável pelas consequências. Quando recuperei um pouco o juízo, Frank me lembrou que não sou o único cônjuge cujos filhos têm pais biológicos diferentes. Henry é o pai da filha de Joyce e do filho de Catherine. Catherine tem 2 filhas, cujos pais são George e Chunky. Surpreendentemente, Joyce é a única mulher entre todas que tem pelo menos um filho cujo pai é marido. Henry é o pai biológico da filha de Joyce e do filho de Catherine, e George é o pai de Emily. Uma das filhas de Catherine também é filha de Chunky, que é seu pai biológico. É tudo muito confuso e sinto que preciso de um fluxograma para controlar tudo. Apesar de saber que meu casamento acabou e de ter passado por todas as fases do luto, encontro forças para criar a aparência de um marido amoroso. Tornou-se uma espécie de jogo para mim. Finjo ser carinhoso e planejo secretamente como arruinar minha futura ex-mulher, Dona Melon, que me traiu. É muito engraçado, considerando que ela está me traindo há mais de 24 anos. Se ela consegue mentir na minha cara por tanto tempo, então com certeza poderei fingir ser um marido dedicado, atencioso, embora esquecido, por vários meses. A equipe de Frank planejava realizar os mesmos procedimentos em San Diego e em Washington. Eles iriam examinar escrupulosamente os registros e evidências coletados, na esperança de encontrar todos os detalhes que faltavam. Com confiança inabalável, esperavam que tudo acontecesse da mesma forma que em Washington. Pessoalmente, não pude conter minha empolgação com a próxima viagem a Orlando e fiquei feliz em pensar em como transformar a vida deles em um pesadelo absoluto. Infelizmente, Catherine não pôde juntar-se a nós em San Diego.
Mas como as aulas em Orlando duravam 3 dias, nós 6 concordamos em frequentá-las. A perspectiva de passar 2 dias sem a presença de colegas, onde poderíamos manobrar livremente, encheu-nos de alegre expectativa. Donna estava claramente negligenciando nosso aniversário quando decidiu passar mais tempo com seus companheiros em vez de correr para aquele que ela supostamente ama. Ela ainda não sabia que eu já havia planejado ser seu instrutor na tarde de quarta-feira. Na presença de todos os alunos, realizarei a última hora de aula para que todos testemunhem a morte da gangue dos 6. Dave Ford e sua equipe estavam bem informados e preparados para processar os documentos legais necessários. Ele me deu a garantia de que tudo o que fosse necessário estaria pronto na hora certa. Além disso, Frank ordenou que sua equipe estivesse presente no local e monitorasse de perto os membros do grupo. O momento da verdade se aproximava rapidamente. Dave, Frank, Steve e eu desenvolvemos em conjunto uma estratégia para eliminar sua vulnerabilidade. Depois que a base foi lançada, finalmente chegou o momento em que tive que subir ao palco. Após a saída de Dana na quarta atualização, tomei a iniciativa de estabelecer contatos com os cônjuges do nosso unido grupo de 6 pessoas. Compartilhei com eles meu plano de surpreender minha esposa em Orlando em homenagem ao nosso 25º aniversário de casamento e aos 25 anos de experiência na empresa. Considerando que os cônjuges deles vieram para a empresa na mesma época que o meu, decidi que a presença deles seria agradável para todos. Como forma de agradecimento, reservei voos que os aguardarão no portão de embarque. Informei Kent e Emily sobre o plano de surpreender a mãe deles na quarta-feira e os convidei para me encontrar em Orlando na terça-feira. Na noite do mesmo dia, me reuni com as crianças e contei todos os detalhes. Passamos várias horas discutindo como descobrir a verdade, as evidências que reuni, minhas intenções de destruir o mundo da mãe deles no dia seguinte, o mais importante, o quanto eu os estimo. Durante nossa conversa sincera, eu disse a eles que talvez não fosse seu pai biológico, mas assegurei-lhes que sempre seria um pai amoroso para eles. Nós nos abraçamos com força e as lágrimas escorreram por nossos rostos. Eles tinham muitas perguntas e tentei respondê-las com honestidade, sem embelezar minhas respostas. Implorei-lhes que não contassem à minha mãe e ambos prometeram não o fazer. Olhando nos olhos deles, eu disse que gostaria que eles me acompanhassem amanhã, quando eu confrontasse a mãe deles e a envergonhasse. Reconheci que este era um pedido muito importante e pedi desculpas se isso os confundiu. Infelizmente, o facto de não serem meus filhos biológicos será em breve divulgado nos jornais de Atlanta, o que sem dúvida será motivo de vergonha para todos nós. Se decidirem vir, testemunharão minha atitude rude para com sua mãe e seus companheiros. Posso dizer algo que os envergonhe, mas é importante saber que nada do que eu disser mudará a minha atitude em relação a eles. Como você já é adulto, não posso adotá-lo legalmente, embora o fizesse com prazer, se pudesse. Mas, apesar disso, quero que saibam que amo sinceramente vocês dois e os considero meus filhos. Cabe a você decidir se vai comparecer, porque no final das contas ela é sua mãe. Não tenha pressa, pense em tudo e tome você mesmo uma decisão, sabendo que vou te amar de agora em diante e para sempre. Kent perguntou com lágrimas nos olhos. Pai, eu entendo que a mãe te ama e você a ama. Você consegue encontrar forças em seu coração para perdoá-la e seguir em frente? Por que vocês dois não vão a um psicólogo para resolver isso? Olhando para meus filhos, tentei manter a calma e me controlar. Como você pode responder com calma e racionalidade a essas perguntas incrédulas? Respirando fundo, percebi que, quando crianças, eles naturalmente desejam que seus pais estejam sempre juntos e constantemente presentes ao lado deles. Então, por favor, feche os olhos e deixe-me levá-lo em uma jornada. Imagine que você conheceu uma pessoa extraordinária que considera um casal ideal com quem deseja passar o resto da vida. A simples ideia de estar separada dele, mesmo que por um momento, torna-se insuportável. Depois de uma lua de mel mágica, vocês dois começam a construir suas carreiras, e com o passar dos anos, têm 2 filhos maravilhosos. Sua vida gira em torno da felicidade e do bem-estar de sua família. Do treinamento de futebol aos acampamentos de líderes de torcida, você dedica seu tempo apoiando seus entes queridos e seus esforços.
Na adolescência e na idade adulta, vocês compartilham férias românticas e jantares íntimos com seu cônjuge, valorizando cada momento que passam juntos. Aconchegando-se aos seus entes queridos, você percebe que eles são o tesouro mais precioso da sua vida. O amor por eles o incentiva a aproveitar cada minuto ao máximo, mesmo que surjam oportunidades inesperadas que o obriguem a deixar a cidade por um tempo. Mas onde quer que você vá, seu coração anseia por retornar ao caloroso abraço da família. Grato pela presença deles, você expressa sua gratidão a Deus todos os dias, sabendo que sua família traz muita alegria e felicidade para a sua vida. Neste estado de contentamento e felicidade, você encontra consolo em acreditar que a vida não pode ser melhor. Pense um pouco sobre minhas palavras enquanto elas são absorvidas pela consciência. A felicidade está escrita nos rostos das pessoas sentadas à minha frente. Kent, você está assistindo a um filme com sua amada esposa. Nesta cena, ela se encontra num quarto de hotel acompanhada por 3 homens e 2 mulheres. Cada mulher escolhe uma carta do baralho, e o rosto de sua esposa se ilumina de alegria quando ela mostra a todos seu as de espadas. Dada esta situação, Kent, você ainda acredita no amor de sua esposa por você? Emily, agora imagine seu marido como um dos homens deste filme. Como você se sente em relação ao perdão? Você está pronto para procurar a ajuda de um psicólogo e superar esse problema juntos? Kent estava sentado lá, com os olhos cheios de lágrimas, e Emily soluçava ao lado dele. Ambos precisavam de tempo para processar minhas palavras e recuperar o controle de suas emoções transbordantes. Quando o filme chegou ao fim e os créditos rolaram, ficou claro que o grupo vem lançando 4 filmes por ano há 24 anos. Surpreendentemente, conseguimos até ter acesso a uma transmissão ao vivo de como eles filmaram outro filme em um quarto de hotel a apenas 1 quilômetro de distância de nós. Além disso, consegui coletar mais de 40 horas de gravações de vídeo feitas por sua mãe e seus colegas durante as 3 expedições anteriores. Não seria terrível descobrir que você não é o pai biológico de seus filhos? Ou pior ainda, descobrir que seu marido é o pai biológico do filho de outra pessoa? O que você sentiria depois de saber dessas revelações? Reunindo meus pensamentos, continuei. A pessoa que é mais querida para você do que qualquer outra coisa no mundo decide deixar você e seus filhos um dia antes para participar de uma diversão com um grupo de pessoas, apenas para passar um dia a mais em relações sexuais. Além disso, decidem prolongar a sua estadia aqui por mais 2 dias, apenas para dar continuidade à sua vida íntima. Quando seu cônjuge volta para casa, ele leva um dia inteiro para se recuperar antes de poder estar com você, a pessoa que ele afirma amar. Quanto amor, respeito e cuidado você acha que eles sentem pelos cônjuges ou filhos? Sua mãe não apenas desrespeitou e mentiu para mim, mas para vocês dois. Kent, contendo as lágrimas, respondeu, pai, nunca pensei nisso desse ponto de vista. Você tem razão. Eu também não gostaria que minha esposa me tratasse assim. Nunca pensei que mamãe preferiria passar mais tempo com esse grupo em vez de ficar em casa conosco, sem falar no impacto terrível que isso teve em você. Eu te amo. Não tenho certeza se poderei estar com você amanhã, mas vou mantê-lo informado. Pai, sinto muito pela dor que você está passando. Se meu marido alguma vez fizesse isso comigo e com nossos filhos, eu definitivamente daria um bom chute nele. Acredite em mim, estarei lá para apoiá-lo amanhã. Pai, quero agradecer-lhe por ser um pai tão maravilhoso. Eu te amo, Emily disse. Parece que quem te coloca os interesses dele à frente dos nossos, assim como a mãe escolhe o pato. No entanto, você e papai estarão lá amanhã. É hora de dar um passo à frente e se tornar um adulto responsável. Fiquei completamente surpreso com a reação e explosão inesperadas de Emily. A expressão de Kent era impagável. Eu realmente adoro meus filhos. Com um olhar ardente, Emily me perguntou sobre o plano de ação para amanhã. Convidei os cônjuges dos sócios desta empresa, composta por 6 pessoas, para se juntarem a nós amanhã. Para surpresa, seus cônjuges acreditam que estamos comemorando nosso 25º aniversário de casamento. Como seus cônjuges estão com Donnie há todos esses anos, decidi que seria apropriado que eles participassem da celebração. Você e Kent são os únicos que sabem disso. Com antecedência.
quero que seja uma surpresa completa para todos os outros. Pretendo fornecer-lhes todas as evidências que possuo, para que possam expressar livremente suas emoções e reagir com calma aos seus parceiros infiéis. A propósito, não se esqueça de que você tem meio-irmãos e irmãs que talvez queira conhecer mais tarde. Todos os 5 sócios restantes juntaram-se a nós no hotel. Tivemos a oportunidade de conhecer e saborear um delicioso almoço. Às 14 horas, nosso grupo, incluindo Kent, foi para o hotel onde estava acontecendo a aula de Donna. Quando entramos no lobby do hotel, o resto dos meus convidados inesperados já estavam nos esperando. Entre eles estavam um advogado do escritório de Dave Ford, um funcionário de Frank e um cinegrafista experiente. Para completar, uma florista chegou às 14h30 para entregar 25 rosas vermelhas encomendadas por mim pessoalmente. Emily e outras mulheres não puderam deixar de admirar sua beleza e notaram como elas eram lindas. Os olhos de Emily brilhavam de determinação. Ela estava se preparando para a próxima batalha. Fazendo uma pausa para me acalmar, disse a ela que tudo estava em minhas mãos. Exatamente às 2h45, fomos para a sala de reuniões, Emily na frente e Kent atrás. O casal, dominado pela ansiedade, não parecia menos animado. Carregando um buquê de 25 rosas, entrei na sala de aula de Donna às 15 horas, acompanhado por John Manning e sua câmera de vídeo. O rosto de Donna ficou vermelho quando ela percebeu que eu me aproximava com flores e um sorriso no rosto. Percebi de brincadeira que o blues dela combinava perfeitamente com as rosas, o que causou gargalhadas em todos os presentes. Sorrindo, Donna olhou para mim e depois se virou para a turma, apresentando-me como J.T., seu amado marido. Olhando ao redor da sala, vi as 5 pessoas restantes espalhadas pela sala como eu esperava. Voltando para Donna, eu disse: sei que hoje é o último dia de aulas, e antes de todos vocês partirem, peço que ajudem a tornar esse dia inesquecível para ela. Neste domingo celebraremos nosso maravilhoso casamento de 25 anos. Como se fosse uma deixa, um grupo emergiu do corredor, liderado por Emily. Quando entraram, o fotógrafo tirou uma foto deslumbrante do rosto de Donna. Sua expressão era absolutamente inestimável, mas os membros do grupo íntimo pareciam estar em completo estado de pânico. Sorrindo abertamente, levantei-me e observei Emily apresentar Dom às esposas de seus amigos que cuidavam de patos. Era óbvio que Emily estava gostando do drama que se desenrolava. Eu nunca tinha visto Emily assim antes e isso me fez perceber que seu futuro marido deveria ter cuidado. Estamos comemorando nosso 25º aniversário de casamento neste domingo e esperava contar com a sua ajuda para torná-lo realmente especial. No próximo mês, Donna comemorará 25 anos de trabalho nesta empresa. É realmente maravilhoso quando 2 eventos significativos acontecem em tão pouco tempo, não é? Curiosamente, na mesma época, George, Henry, Chunk, Jones e Catherine ingressaram na empresa. Para tornar este evento ainda mais memorável, convidei os seus cônjuges para se juntarem a nós. John filmará este evento especial em vídeo, então reserve um momento e diga algumas palavras para a câmera antes de sair. Dentro de alguns minutos apresentarei vocês aos outros ilustres convidados aqui presentes. Quando fiz uma pausa e respirei fundo, meu pulso começou a desacelerar, permitindo-me apreciar verdadeiramente os rostos familiares deste incrível grupo de 6 pessoas. Convido George, Henry, Chunk, Joyce e Catherine a se apresentarem e se juntarem a nós. O grupo dirige-se para a frente da sala, acompanhado de aplausos dos demais participantes da aula. Quando Emily aparece ao meu lado, sinto que ela está ansiosa pelo que está por vir. Pegando a mão dela, eu a guio até George. Com uma voz calma, apresentei George Thomas como o pai biológico de Emily. O rosto de Donna ficou pálido, ela parecia um fantasma, e a esposa de George olhou para mim incrédula e me pediu para repetir minhas palavras. Sim, de fato, George é o pai biológico de Emily, confirmei. George de repente encontrou a voz e fez uma pergunta. Por que você acha que sou o pai dela? Estendi a mão e o advogado colocou 3 documentos na minha palma. Virando-me para George, entreguei-lhe o primeiro documento dizendo: esta é uma petição para um teste de paternidade por ordem judicial. Entregando-lhe o segundo documento, continuei. Estou processando você,
exigindo 21 anos de pensão alimentícia não paga e indenização pelo sofrimento emocional causado. Finalmente, entreguei a George uma cópia da ação que pretendia mover contra seu empregador, explicando: esta é uma ação contra seu empregador por descumprimento das obrigações morais prescritas em seu contrato de trabalho. Recebi os resultados da análise de DNA de um laboratório respeitável que confirma que você é o pai biológico de Emily, filha de Dawn. O teste designado pelo tribunal é apenas uma exigência processual. Tranquilizei a esposa de George, dizendo-lhe que tinha cópias de todas as provas que ela poderia usar a seu critério. A atmosfera na plateia tornou-se caótica quando os outros cônjuges ficaram surpresos e perceberam que este encontro não era uma celebração alegre. No contexto de tudo isso, encontrei consolo em meu próprio entretenimento. De repente, Kent veio até mim, ficando de pé e balançando a cabeça silenciosamente em agradecimento. Naquele momento, quando olhei para Kent, fui dominado por uma onda de orgulho. Com uma sensação de realização, direcionei-nos para Chunk, com a intenção de apresentá-lo da mesma forma que apresentei Emily ao seu pai biológico. Kent, eu disse tentando parecer confiante. Quero que você conheça seu pai biológico, Charles Nixon. Houve um silêncio estranho na sala quando o nome do meio de Chunk foi pronunciado. Enquanto esse nome pairava no ar, o advogado me entregou calmamente os documentos. Cuidadosamente, passei por cada página com Chunk, repetindo o processo que fiz com George. A esposa de Chunk, preocupada por ter cópias, certificou-se de que eu as tivesse. Quando chegou à conclusão de que Dawn tinha apenas 2 filhos, uma sensação de calma tomou conta de todos na sala. Sorrindo, antecipei que não deixaria os outros escaparem ilesos. Eles gostaram dos jogos e agora é hora de enfrentarem as consequências. Donnie estava sentada em uma cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Anunciei, percebendo que minha aparência os havia pego de surpresa. Prepare-se, porque a verdadeira diversão está prestes a começar. Houve silêncio na sala, como se um alfinete pudesse ser ouvido caindo. Respirando fundo, continuei, revelando um segredo que estava enterrado há 5 longos meses. Veja bem, Doi, Jones, Catherine, George, Chunk e Henry frequentavam as aulas juntos com o único propósito de evitar suas obrigações. Essa farsa já dura mais de 2 décadas. Postando essa sensação, não poderia deixar de mencionar Emily, que completou 23 anos há alguns meses. A verdade finalmente foi revelada e as consequências estavam prestes a se manifestar. Vamos descobrir. Henry é o pai biológico da filha Joyce e do filho Catherine. A filha mais velha de Emily, Catherine, é filha biológica de George. O pai biológico da filha mais nova de Kent, Catherine, é Chunk. Surpreendentemente, o filho de Joyce é na verdade filho de seu marido. Você pode imaginar? Dos 7 filhos que estas 3 mulheres têm, apenas um é filho do cônjuge. A sala estava um caos completo. Não vou me alongar em detalhes sobre o resto dos eventos. Imagine uma situação em que todos os documentos legais necessários foram entregues com sucesso. Cópias desses documentos foram entregues aos cônjuges, o que gerou grande transtorno na empresa de 6 pessoas. Entregando a Dawn os papéis do divórcio, afirmei firmemente que ela não deveria entrar em contato comigo, voltar para casa ou tentar me ver novamente. Não pude deixar de expressar minha profunda decepção com suas ações enganosas e erradas. Sentado em meu quarto de hotel, passei algum tempo pensando nos acontecimentos relacionados a Donna e suas amigas, mas meus pensamentos foram interrompidos por Emily, que de repente apareceu ao meu lado. Inicialmente, planejei entrar em conflito com Dana, abordando gradualmente cada membro de seu grupo e, eventualmente, revelando a verdade sobre as crianças. Emily tinha um forte desejo de se encontrar cara a cara com seu pai biológico. Quanto a mim, decidi abandonar meu plano original e seguir o fluxo. Meu principal objetivo era informar um grupo de 6 pessoas que eu havia descoberto sua infidelidade e as exposto aos seus cônjuges. Eu queria envergonhá-los publicamente na frente dos meus colegas e tomar medidas legais contra eles, entregando-lhes os documentos da reclamação. Como resultado, os seus cônjuges ficaram furiosos, o que me trouxe uma sensação de satisfação e autoconfiança. De repente, uma batida interrompeu meus pensamentos, obrigando-me a abrir a porta. Para minha surpresa, meus filhos estavam ali,
os mesmos que já haviam ajudado a mãe a entrar no quarto. Depois de cumprimentá-los, perguntei o que os trouxe à minha porta. Emily me abraçou com força, demonstrando seu amor por mim. Pai, ela começou, reconhecendo minha relutância em falar sobre sua mãe. Entendo que você não queira ouvir falar da mãe, mas ela está em um estado frágil. Decidi levá-la para casa amanhã e dar-lhe uma semana inteira para arrumar as coisas antes de voltar para Atlanta. Apesar de tudo que ela fez à nossa família, não posso deixar de amá-la. Eu realmente quero ficar ofendido por ela, mas ela precisa do meu apoio. Havia determinação nos olhos de Emily e percebi que Dania precisava desesperadamente do apoio de alguém. Fiquei grato a Emily por fazer o que era certo para sua mãe. Os últimos dias me mostraram que Emily é uma mulher incrivelmente resistente e forte. Ela teria confirmado seu poder sobre Dom. Kent teria se expressado assim: Pai, eu te amo e desprezo a maneira como a mãe arruinou nossa família. Posso acompanhá-lo em sua viagem para casa amanhã? Sem hesitar, concordei alegremente. Claro, ficarei feliz se você voltar para casa comigo amanhã. Emily se levantou da cadeira, me abraçou e disse: Vou passar a noite com minha mãe. Não acho que ela deva ser deixada sozinha. Ao sair pela porta, suas últimas palavras foram: Papai, eu te amo. Kent e eu passamos algumas horas juntos, bebemos várias garrafas de cerveja e depois ele foi para seu quarto. 5 anos se passaram desde que liquidei uma gangue de 6 pessoas que já floresceu, e tenho o prazer de informar que esses anos foram prósperos para mim. A satisfação que sinto em relação às consequências infligidas a este grupo é imensurável. Na semana seguinte, todas as 6 pessoas foram demitidas de seus cargos. Agora eles estão divorciados, não têm meios de subsistência, estão quebrados e completamente sozinhos. Estranhamente, o passado deles continua surgindo e atormentando-os sempre que conseguem encontrar um emprego decente, o que eventualmente os obriga a procurar um emprego alternativo. Gostaria de assumir a responsabilidade pelos seus infortúnios, mas outra estrutura está a monitorizar de perto as suas ações. Eles estão tentando reconstruir suas vidas e estabelecer relacionamentos com seus filhos. Mas tenho muito prazer em informar que o seu caminho está longe de terminar. Seus ex-parceiros só se comunicam com eles quando precisam de ajuda financeira. Alguns deles estão gradualmente construindo relacionamentos com seus filhos. Quando voltei para Atlanta e passei uma noite nesta casa, percebi que nunca mais poderia passar a noite lá. Este lugar estava cheio de muitas lembranças que eu não conseguia controlar. Em busca de um novo local de residência, instalei-me temporariamente em um hotel. Kent me acompanhou em uma viagem para Atlanta, mas acabou se mudando para Dallas, Texas, para seu primeiro emprego de verdade. Aparentemente estão felizes com o trabalho dele lá, já que ele já foi promovido 4 vezes. Ele está atualmente solteiro e namorando ativamente. Ele gosta de seu trabalho e adora a cidade de Dallas. Planejamos conversar sobre seu possível emprego na minha empresa neste verão. Apesar de já terem se passado 5 anos, a ligação com a mãe continua tensa. Eles ocasionalmente se comunicam por telefone. Já fazia muito tempo que Kent não via sua mãe desde que saímos de Orlando. Kent e Emily conversam ao telefone quase todos os dias. As consequências da exposição do bando de 6 tiveram um impacto significativo em todos nós, especialmente nas crianças. Não tenho certeza se Kent algum dia conseguirá confiar em alguém o suficiente para decidir sobre o casamento. Mas Emily ainda levou Donna com ela para Nápoles por uma semana. As tentativas de Donna de explicar a situação foram constantemente frustradas por Emily, que insistiu que ela deixasse isso para seu terapeuta, pois não estava interessada em ouvir o que considerava mentira. Emily acreditava firmemente que nunca seria capaz de encontrar uma explicação adequada para o ato de Donna e a subsequente destruição de sua família. Além disso, Donna não recebeu convite para o casamento privado de Emily, que deveria acontecer em homenagem ao primeiro aniversário de casamento. Atualmente, Emily e seu marido Trey moram em Atlanta e preferem não trabalhar ou participar dos trabalhos da minha empresa, apesar de Emily ter ingressado nela há 2 anos. Apesar disso, agradeço a sua presença por perto porque, no fim das contas, ela tem um talento natural para os negócios.
Emily deixou claro para Trey desde o início quais seriam as consequências para ele se ela descobrisse sua infidelidade. Trey sabe perfeitamente o que Dom fez. Depois que expus a gangue dos 6, seus cônjuges e filhos se reuniram em Atlanta 8 meses depois. Estar perto de pessoas que vivenciaram emoções semelhantes e tentaram seguir em frente nos ajudou a nos orientar na vida. As crianças estabeleceram laços fortes e continuam a comunicar. Em 3 semanas, iremos a Nashville para outra reunião. Acontece que quando a gangue dos 6 começou a trair, em vez de se envolverem em uma vida íntima, eles formaram pares por uma semana. Emily e Kent receberam os nomes da mãe e do pai de George, respectivamente. Essa decisão de Donna conectou para sempre seus filhos ao pai biológico. Mas quando isso se tornou conhecido, Emily e Kent se afastaram de Donna. Mesmo depois de 5 anos, o relacionamento deles com ela continua tenso. Emily pelo menos concorda em almoçar com Donna, mas Kent se recusa categoricamente a conhecê-la. Uma vez eu estava profundamente apaixonado por Dom, até descobrir sua decepção e infidelidade. Entendo que seja difícil para alguns homens avançar, mas não sou um deles. A vida continua. Temos 2 opções, desistir ou levantar e seguir em frente. Meus filhos dependiam de mim e eu dependia deles. Dana e eu chegamos a um acordo de que ela ficaria com a casa, pois acreditava que havia muitas lembranças queridas nela para se separar delas. Eu, pelo contrário, tinha outras opiniões. Além disso, resolvi questões com George e Chunky, e o dinheiro que eles forneceram foi fielmente colocado em fundos fiduciários para Emily e Kent. Minha intenção não era lucrar com o dinheiro deles, mas fazê-los sentir as consequências de suas ações. 6 meses após a finalização do nosso divórcio, decidi começar a namorar novamente. Meu principal desejo era encontrar alguém especial com quem pudesse compartilhar meu amor e minha vida. A chave para uma vida plena e alegre é amar alguém e ser amado em troca. Até que isso aconteça, procurarei pacientemente e esperarei que Emily me dê netos que eu possa regar com carinho. É importante notar que no caso de cometer tais ações enganosas, nenhum resultado positivo ocorre. Em última análise, a retribuição é apenas um ciclo destrutivo. E além disso, Dana não só foi humilhada por mim na frente de muitos, mas também o karma a puniu. Seu relacionamento com outros homens não bate certo. Ela também não conseguiu encontrar um emprego decente. Agora Dana trabalha como cozinheira em um restaurante fast food, e o pior é que algo terrível aconteceu no trabalho. O óleo quente da fritadeira derramou sobre seu corpo. Da cintura até os pés, sua pele estava 95% danificada. É como se o amanhecer tivesse sido fervido vivo. Não consigo nem imaginar que tipo de dor é. É incrível que ela não tenha morrido de choque doloroso. Agora ela está na clínica, sob a atenção dos médicos. Saudações a todos. Deixe-me contar uma história que aconteceu comigo. Estou casado e feliz há 4 décadas. Já tenho 64 anos e minha querida esposa tem 62. Nosso relacionamento vai além do comum. É realmente incomum. Não estamos apenas financeiramente estáveis e saudáveis, mas também temos a honra de criar 2 filhas maravilhosas que nos deram 3 netos incríveis. Nossa jornada juntos vai além do simples companheirismo. Estamos unidos de uma forma profunda e surpreendente. Pensando em nosso relacionamento, percebi que não somos apenas melhores amigos, mas também verdadeiras metades. Até os casais mais jovens invejariam a nossa ligação íntima. Então, você provavelmente está se perguntando o que poderia estar errado em um cenário tão ideal? Num sábado, lembro-me nos mínimos detalhes. O sol brilhava, enchendo o dia de alegre expectativa. Eu estava ansioso por um emocionante jogo de golfe com meus amigos. A semana inteira foi dedicada a este momento, a oportunidade de sair da monotonia do cotidiano e desfrutar de momentos de qualidade no campo de golfe. E assim, com uma onda de entusiasmo, me despeço de nossa casa. Caminhei com meus tacos de golfe prontos, sorrindo amplamente, completamente alheio à reviravolta imprevista dos acontecimentos que espreitava na esquina. Eu estava ansioso por esse dia, mas ainda não sabia que um incidente fatídico estava para acontecer.
Ao me aproximar impacientemente do campo de golfe, uma sensação repentina me atingiu como um raio. Inadvertidamente, esqueci minha confiável ferramenta de reparo do clube de mergulho, que deve estar sempre à mão para qualquer amante. Meus amigos esperavam que eu o levasse comigo, mas na pressa de sair de casa esse assunto me escapou completamente. Amaldiçoei-me com aborrecimento por tal descuido. Decidindo corrigir meu erro, rapidamente me virei e voltei para casa. Depois de estacionar o carro e sair dele, notei que Vitor estava parado na porta da frente, pronto para nos ajudar em qualquer situação. É incrível como um homem tão jovem pode ser tão confiável e autoconfiante. Estamos sinceramente gratos por ele estar em nossas vidas. De vez em quando, recorri a ele em busca de ajuda para resolver os problemas cotidianos mencionados. Mas hoje a sua presença foi inesperada, pois ontem já esteve aqui. Isso me fez pensar se sua esposa teria pedido algo que eu desconhecia. Talvez ela o tenha convidado para ir à casa dela sem me avisar. Estimulado pela curiosidade, entrei cautelosamente na casa, sem esperar nada de incomum. Para meu horror, vi minha esposa na sala de sutiã e calcinha, e ao lado dela, Vitor. Quando entrei no quarto, fiquei surpreso ao ver minha esposa parcialmente vestida e Vitor, que saíram do banheiro de hóspedes sem camisa. Seus rostos surpresos indicavam que foram pegos de surpresa pela minha aparição repentina. Embora não houvesse sinais óbvios de que eles estivessem em uma situação comprometedora, a combinação de sua reação e o cheiro palpável de intimidade no ar não deixavam dúvidas de que eu mal conseguia evitar ser pego em flagrante. Numa situação inesperada, me vi em casa, numa situação delicada. Minha esposa perguntou o motivo de minha chegada antecipada, mas optei por ignorá-la e me dirigi diretamente a Vitor. Foi uma ocasião inédita quando falei com ele nesse tom, pois sempre o considerei um jovem bem educado. Ele tentou explicar hesitantemente a sua presença e a minha mulher interveio imediatamente, levantando a voz em sua defesa. Ela explicou que o havia chamado para fazer a manutenção da piscina. Para minha surpresa, respondi que duvidava da necessidade de limpar a piscina, pois ela havia sido cuidada apenas no dia anterior. Percebi sua tentativa desesperada de recuperar o controle da situação, mas não deu o resultado desejado. Ela rapidamente percebeu que sua declaração anterior parecia estúpida e tentou salvar a situação culpando a falta de limpeza da piscina no passado. Vitor, por outro lado, parecia completamente chocado, como se tivesse encontrado um fantasma. Apontei o dedo para Vitor e disse com firmeza que estava ciente de suas ações, embora minhas suspeitas se baseassem em poucos fatos. Se o encontrasse novamente em minha casa, não hesitaria em recorrer a medidas extremas. Saindo às pressas, não se esqueceu de vestir a camisa e desapareceu às pressas no carro. Apesar dos apelos da minha esposa para parar com as acusações, ela insistiu que eu estava sendo irracional e que tinha algum tipo de transtorno mental. É importante ressaltar que nosso casamento, como já disse, sempre foi forte. Eu confiava nela completamente, até esse incidente, não tinha o menor motivo para duvidar de sua decência. Eu podia sentir isso no ar. Uma estranheza palpável foi transmitida através de sua linguagem corporal. Minha intuição me disse que eu havia tropeçado em alguma coisa, e a reação ofensiva dela apenas confirmou minhas suspeitas. Chegou ao ponto que ela ameaçou envolver nossos filhos e neto, tentando transferir a culpa para si mesma. A curiosidade me fez descobrir por que ela escolheu tal roupa, pois ela costuma preferir looks mais modestos para tomar sol. O sutiã e a calcinha que ela usava para tomar sol não eram o que eu esperava. Eles eram transparentes, o que me pegou de surpresa. Quando ela explicou que ia tomar sol e nadar, custou-me acreditar, dado o tempo frio. Em todos esses anos, nunca a vi nadar nessas condições. Algo estava errado e senti que ela não estava sendo completamente honesta. Apesar das suas tentativas de me fazer duvidar de mim mesmo através de métodos de intimidação, permaneci confiante na minha intuição e firme nas minhas crenças. Pensei na extensão deste romance, considerando que ele tem apenas 19 anos e já o conhecemos há 3 anos. Isso me fez duvidar que ela estivesse me manipulando e me enganando por muito mais tempo do que eu havia imaginado inicialmente. Nossas diferenças rapidamente se transformaram em uma briga acirrada, o que raramente acontece entre nós. Apesar das minhas acusações, ela negou teimosamente todas as suas ações.
Nessa hora, amigos ligaram e perguntaram sobre meu atraso. Estava pensando em ir ao psicólogo, mas no final resolvi ir. Eu esperava que isso me desse a oportunidade de me acalmar e ganhar clareza mental. Enquanto jogávamos golfe, memórias do passado continuavam surgindo na minha cabeça, fazendo-me pensar se ela era infiel e se ela me manipulou usando algum meio de manipulação. Aos poucos ficou claro para mim que eu não havia notado isso durante todo o nosso casamento. Se eu não os tivesse identificado naquela situação delicada, provavelmente teria continuado a aceitar suas explicações sem questionar. De repente, percebi que já vinha alimentando essa suspeita há muito tempo. Mas o profundo amor por ela e a ingenuidade não me permitiram admitir isso. Nunca mergulhei nessas incertezas, mas havia uma memória distinta que sempre permaneceu nas sombras. Apesar do passar do tempo, resolvi voltar a ele, evitando tentar classificar essas lembranças como suprimidas. Pelo contrário, comecei a olhar para eles de uma forma nova, do ponto de vista de uma pessoa madura e conhecedora, longe do jovem e inexperiente rapaz de 20 anos que fui. Moramos juntos antes do casamento. Durante meus 2 anos de estudos universitários, tive minha primeira experiência de um verdadeiro relacionamento romântico após o término do período de operações militares. No final da adolescência nesta área, percebi nossa conexão como algo único e inimitável. Mas olhando para trás, percebi que havia sinais óbvios que não percebi naquele momento. No processo de aprofundamento na reflexão, as peças do quebra-cabeça começaram a se conectar. Essas memórias surgiram em conexão com acontecimentos recentes, evocando encontros nos quais, como agora suspeito, participaram pelo menos 3 homens diferentes com quem ela mantinha um relacionamento íntimo naquela época. Entre eles estava meu antigo amigo mais próximo, de quem gradualmente me afastei. Já se passaram mais de 2 décadas desde a última vez que nos cruzamos, porque agora ele mora em outro país. Esses pensamentos atormentam persistentemente minha mente, não querendo se dissipar. O fardo dessas memórias se acumula em mim, não me dando a oportunidade de enfrentá-las. Eles me impedem de dormir à noite, privando-me do sono tão necessário. Uma ansiedade sufocante consumiu toda a minha consciência quando minha esposa previsivelmente rejeitou minhas acusações de que ela havia mantido um relacionamento ilícito com um amigo de nosso neto. Ela enganou os nossos filhos inocentes para esta provação, ocultando ao mesmo tempo os detalhes mais importantes. Escondendo a verdade, ela deliberadamente não mencionou a visão que ficou gravada em minha memória. Ela estava de biquíni atraente, ao lado do amigo do nosso neto, sem camisa, enquanto contava astuciosamente sobre o cuidado inocente com a piscina do nosso próprio quintal. Talvez ela já tivesse me enganado inúmeras vezes antes, escapando facilmente da minha atenção. Mas este caso tornou-se uma revelação indubitável, uma traição indiscutível que me apunhalou no coração como um punhal. Eu me encontrei em uma situação em que ela tentava me apresentar como uma pessoa que se comportava de maneira estranha em sua idade avançada. Ainda mais angustiante foi a minha incapacidade de transmitir aos meus filhos e neto que a intuição me dizia que algo estava errado. Eles só não queriam acreditar que ela estava sozinha na sala, vestida com um biquíni revelador, e ele de cueca boxer sem regata. Todo o cenário se transformou em uma altercação verbal e ela manipulou a situação, criando a impressão de que estava certa. As semanas seguintes foram passadas na luta mais difícil, e como resultado, apesar da minha magreza, perdi muito peso. Meu estado mental estava se deteriorando rapidamente e eu tinha cada vez mais medo de me machucar. Além disso, ela conseguiu virar todos os meus filhos contra mim, fazendo-me parecer um canalha aos olhos deles. Ao contrário dela, não sei ser assertivo por natureza e não sei conduzir disputas ativas. Sou daquelas pessoas que preferem evitar conflitos e resolvê-los em privado. Mas a situação se tornou um ponto de viragem para mim. Comecei a duvidar de mim mesmo, o que me fez buscar consolo nas consultas individuais. Foi nessa época que percebi que meu casamento parecia ter sido construído sobre uma base falsa. Meu terapeuta me apresentou o princípio da atenção plena, mas tive dificuldade em compreender sua essência. Apesar de todos os meus esforços, não consegui dominar a arte de estar presente no momento presente. As semanas se passaram e eu evitava cada vez mais falar sobre a infidelidade de minha esposa. Mas então chegou o momento decisivo em que não consegui mais reprimir minhas emoções.
Depois de reunir coragem, finalmente comecei a falar sobre a traição que ela sofreu na juventude. O choque em seu rosto foi indescritível. A princípio, ela negou categoricamente sua culpa e considerou minhas acusações absurdas. Ela parecia determinada a encontrar alguém para culpar por suas próprias inseguranças. Apesar da minha decepção, permaneci calmo e repeti que nenhuma de suas palavras era absolutamente verdadeira. No entanto, ela continuou a procurar desesperadamente por um bode expiatório, agarrando-se a qualquer coisa para confirmar as suas suspeitas infundadas. Foi desagradável ver a confiança em nosso relacionamento ser destruída porque as acusações dela apenas aumentaram a distância entre nós. Incapaz de manter a calma por mais tempo, cheguei ao meu limite. Foi um colapso diferente de todos os que já experimentei. Caí no chão e fui dominado por lágrimas incontroláveis. Até a simples respiração me parecia uma tarefa difícil, sem falar na fala. O tempo parecia se arrastar indefinidamente. Mas este incidente a pegou de surpresa, genuinamente surpresa. Ela se ajoelhou e me abraçou com força, me confortando enquanto eu me recuperava gradualmente. Ela negou sua culpa e me convenceu de sua disposição de resolver nossos problemas. Ela disse que não entendia meu estado de espírito e tinha medo de que eu a deixasse por motivos irracionais. Ao mesmo tempo, ainda não tinha provas concretas porque ela não admitia nada. Aos poucos começamos a discutir os acontecimentos que estavam acontecendo. Fiquei surpreso ao ver que nossas memórias divergem, mesmo em momentos tão importantes como o tempo e os acontecimentos. Talvez isso seja apenas consequência de mais de uma década de convivência. Apesar de minhas lembranças estarem frescas, como se tivessem acontecido apenas na semana passada, ela ficou quase toda em silêncio, ouvindo atentamente. Tive a sensação de que ela ficou maravilhada com o volume de minhas lembranças, percebendo que eu não era tão desconfiado quanto ela poderia imaginar. Uma parte de mim suspeitava que ela estava tentando avaliar meu conhecimento para determinar a extensão de sua própria confissão. O mais próximo que ela chegou de uma confissão foi quando mencionou sua disposição de se encontrar com meu psicólogo se eu achasse útil. Depois de contar sobre seus terríveis atos, ela admitiu cautelosamente que divulgar tudo poderia mudar minha ideia sobre ela. Isso me trouxe à mente a frase espirituosa do herói Jack Nicholson do filme A Feel Good Guys. Você quer saber a verdade, mas não consegue lidar com ela. A curiosidade me consumiu quando me perguntei se a verdade poderia superar os tormentos que minha imaginação havia desenhado, intensificando o sofrimento que eu vivenciava naquele momento. Além disso, comecei a pensar em como ela conseguiu enredar meus filhos nessa teia complexa. Eu tinha uma profunda convicção de que ela nutria um profundo sentimento de vergonha. Depois de 4 décadas de convivência, parecia-me que a conhecia por dentro. Para provar aos nossos filhos que eu não era louco e que ela estava enganada, resolvi gravar secretamente nossas conversas. Eu estava determinado a reunir evidências de sua infidelidade. Certa manhã, tive a ideia de recorrer ao meu ex-melhor amigo, que eu suspeitava de trair a esposa. Não o vemos há mais de 2 décadas. Numa tentativa desesperada de fazê-lo confessar que traiu minha esposa, decidi gravar secretamente nossa conversa. Até aquele momento, a ideia de tal ligação não havia me ocorrido. Depois de obter o número de telefone de um amigo em comum, disquei seus números. Com o coração batendo forte e as mãos trêmulas, me conectei com uma voz que me parecia ao mesmo tempo familiar e sonolenta por causa da hora tardia em sua parte do mundo. John, eu disse, reunindo coragem para contar a ele o propósito da minha ligação. Tentando o meu melhor para manter a voz calma, lutei com o peso do passar dos anos. Já faz um tempo, não é? Eu disse suavemente, uma pitada de incerteza deslizando em minha voz. Houve um momento de silêncio e quase senti um pensamento passar pela cabeça dele, repassando os passos de nossa amizade passada. Quem é esse? Ele respondeu, e havia cansaço em seu tom. Reunindo minhas forças, respirei fundo e disse, este é David. Havia um toque de descrença em sua voz enquanto ele repetia meu nome. David, é você mesmo? Confirmei suas suspeitas respondendo. Sim, sou eu. Nossa conversa imediatamente mudou para outro assunto. Trocamos gentilezas forçadas, tentando encaixar 2 décadas de vida em poucos minutos. A dor do tempo perdido foi sentida.
A gravidade do motivo da minha ligação oprimia meus pensamentos, mas entendi que não poderia mais demorar. Reunindo toda a coragem restante, fiz uma pergunta. John, você se lembra da Ana? Houve uma pausa e, mesmo ao telefone, senti sua preocupação. Claro, ele respondeu hesitante. Ana é sua esposa? Com o coração pesado, fiz uma declaração fraca, sufocando de emoção. Ela era minha esposa. Depois de ficar parado por um tempo para perceber todo o peso das minhas palavras, continuei. Ana faleceu ontem à noite. O silêncio nos envolveu, estendendo-se, ao que parecia, por uma eternidade. Percebendo que devia ter sido pego de surpresa, seus pensamentos estavam acelerados. Tentando entender a notícia, respirei fundo, tentando retratar as emoções. Antes de morrer, ela confiava em mim, John, eu disse. Houve uma hesitação notável em sua resposta e confusão soou em sua voz. O que? O que você quer dizer? Ele gaguejou. Com a voz trêmula de raiva e tristeza, continuei. Ela confessou tudo sobre sua infidelidade. Ela contou sobre a traição, sobre as mentiras, sobre os anos que perdemos por causa disso. Houve uma inspiração profunda e um suspiro pesado do outro lado da linha. Interrompendo-o abruptamente, perguntei, por quê, John? Eu estava sufocando. Minha voz estava cheia de uma mistura de ressentimento e traição. Como você pode fazer isto comigo? Você era meu amigo mais próximo. Do outro lado da linha, seus soluços e sua voz embargada se misturavam. David, não consigo nem expressar o quanto estou profundamente arrependido. Ele admitiu, e a dor ficou evidente em cada palavra que disse. Foi um erro terrível que me assombra todos os dias. Me arrependo com todas as minhas forças interiores. E embora eu sentisse todo o peso do seu remorso, meu coração ainda estava sobrecarregado com uma poderosa mistura de raiva e dor. No momento em que ele se confessou, não pude deixar de continuar gravando nossa conversa, percebendo que sua confissão seria a única forma de obrigar minha esposa a finalmente admitir a verdade. Enquanto soluçava incontrolavelmente, o peso da sua culpa durante um período de mais de 20 anos finalmente se revelou. Por favor, me perdoe, David, ele implorou com uma voz cheia de remorso. Eu era fraco e decepcionei você da maneira mais terrível. Quando sua confissão pairou no ar por um momento, tive uma profunda sensação de perda. Nossa outrora forte amizade, construída com base na confiança e na camaradagem, ruiu de forma irreconhecível. Com o coração pesado, pronunciei as últimas palavras. Adeus, João. Quando terminei a conversa, fui tomado por uma mistura de emoções. Embora meu coração continuasse pesado, fiquei confortado pelo fato de ter recebido a prova incontestável de que precisava. Mas a dor da traição ainda incomodava meu coração. Quando minha esposa voltou, criei coragem e passei a gravação para ela. Enquanto ela ouvia, uma profunda sombra de vergonha apareceu em seu rosto. Ela não podia mais negar a verdade. Ela foi pega em uma teia de engano. Com lágrimas nos olhos, ela me implorou para não contar aos nossos filhos sobre essa gravação. Em troca da confissão dela sobre os outros 2 supostos casos, fizemos um acordo. Decidindo que precisava de provas, anotei cada gota de sua confissão. Após a confissão comovente, ela me implorou que prometesse que não compartilharia a gravação. Sentindo a necessidade de espaço e reflexão, ofereci-me para nos separarmos, dando-nos tempo para reavaliarmos nossas vidas. É hora de refletir sobre o estado do nosso casamento de longo prazo. Tendo vivido juntos há mais de 4 décadas, eu, de 64 anos, e ela, de 62, criamos, ao que me pareceu, uma ligação forte e confiável. Mas tudo mudou quando descobri a ligação dela com um amigo do nosso neto. Surgiram memórias perturbadoras que me fizeram duvidar de sua lealdade durante todo o nosso relacionamento. Apesar das evidências disponíveis, ela negou categoricamente a sua ligação com um amigo do nosso neto. Em vez disso, ela tentou transferir a culpa para mim como motivo do nosso rompimento. Tentando preservar a sua inocência, ela propôs um plano para nossa próxima separação. Para minha surpresa, durante a nossa conversa, concordei, sabendo que isso a levaria à devastação.
Ela se ofereceu para se divorciar amigavelmente, enquanto eu deveria assumir a culpa pela destruição do nosso casamento, explicando isso pelas minhas suspeitas e não pela infidelidade dela. Sem saber, registrei todas as confissões que ela fez. No dia seguinte, meus filhos recorreram a mim com um pedido de reconciliação com a mãe. Só então decidi mostrar-lhes a gravação e apresentar provas irrefutáveis. Como resultado, eles começaram a vê-la sob uma luz diferente, percebendo a extensão de sua traição. Irritada com a minha decisão de não cumprir os termos do nosso contrato, minha esposa entrou em combate, pretendendo levar tudo o que tínhamos em caso de divórcio. Mas ela não entende que na minha idade os valores materiais não importam muito. Enquanto eu tiver o suficiente para me alimentar até os 90 anos, quando muitos membros da minha família, via de regra, falecem, estou focado em outra coisa. O amor e o apoio dos meus filhos são muito importantes para mim, assim como o legado que deixarei. Apesar da pressão de muitos que acreditaram na preservação do nosso relacionamento que durou 4 décadas, eles parecem ter esquecido que com a idade vem o desejo de passar os anos restantes com uma pessoa que te ama de verdade. Cada vez que olho para ela, vejo apenas engano, manipulação, traição e traição. Cheguei ao ponto em que viver uma vida baseada em mentiras se tornou insuportável. Divorciamo-nos depois de 3 longos meses. Ana mudou-se para morar com a filha, e eu vendi a casa e dividi o dinheiro. Fui viajar pelo mundo. As crianças me contaram como Ana está sofrendo de vergonha, que começou uma depressão profunda. E logo ela teve um derrame e, como resultado, ficou paralisada.